Pronto, então, continuando de onde a gente parou, estávamos falando sobre a questão do diagnóstico energético e a adequação do consumo nosso, né, depois que foi feita essa questão do diagnóstico. Então, a verificação de quais equipamentos apresentam melhor rendimento e, em caso negativo, ver a sua possível substituição. Era aquilo que a gente estava falando, no quesito que a gente falava sobre a eficiência do equipamento que a gente está utilizando na nossa planta. Então, se o equipamento tem uma eficiência baixa, nós vamos buscar realmente a substituição do equipamento, ou uma melhoria no processo, uma manutenção na máquina, para que a gente possa reduzir o custo de produção desse equipamento por estado da conservação do mesmo, né? Então, assim, se você começou a assistir esse vídeo por esse daqui, teve a primeira parte, então volta lá na primeira parte, essa é a parte 2, tem a parte 1, com o mesmo assunto, somente modificando essa finalização, parte 1 e parte 2. Então, volta lá e verifica a parte 1. Ok? Vamos lá. Então, quando a gente fala de conservação de energia, a gente tem o seguinte. No Brasil, nós vamos ter vários mecanismos, né, para a promoção da conservação de energia e foram implantados ao longo dos anos. Foram fatores que induziram nós a ter uma melhoria nesse nosso fornecimento de energia ao longo dos anos. As políticas nossas de eficiência energética no Brasil, eles foram criadas entre 84 e 2011. E eu vou apresentar para vocês agora, nesse decorrer dos slides, foram coisas que foram efetivas ao longo desse período. Então, nós vamos ter aqui, entre 1984, foi criado a questão do Inmetro. Em 1985, o Procel, a Eletrobras, justamente aquela questão do selo Procel, de você ver a qualidade do equipamento. Nesse caso aí, foi justamente o Procel, né? Que é a empresa em si, o conselho em si, que cuida dessa questão de efetividade. Em 1991, o Compete. Em 2000, a Lei 9.991. Em 2000 ainda, tivemos a crise do racionamento elétrico. Nessa crise do racionamento elétrico, foi quando começou a fazer aquela questão de racionar a energia, que a gente ia ter. Foi identificado que o nosso consumo ele está aumentando, e nós sabemos que a tendência é realmente aumentar cada vez que o tempo passa mais, pela questão de tecnologia, acessibilidade a equipamentos, a quantidade de equipamentos que nós temos em casa, que só faz, a tendência é realmente aumentar, mesmo que seja por equipamentos pequenos, mas equipamentos pequenos no seu somatório geram uma corrente de acréscimo que nós considerável. E com isso tudo, tomou-se essa demanda, desde o ano 2000, a questão do racionamento de energia. No início, o Nordeste também fazia parte do racionamento de energia. E depois de um tempo foi visto que não seria necessário a questão do Nordeste participar, por questão de não ter essa demanda, seria mais para o Sudeste. Então, o Nordeste, de uns anos para cá, que não vem mais participando dessa questão do racionamento de energia. E o racionamento de energia gera a questão do horário de verão. A gente observa pela questão do horário de verão, nós sabemos que temos uma crise energética, nós sabemos que o racionamento parte do princípio do uso racional, de nós não desperdiçarmos a energia elétrica. Então, assim, quando a gente pensa em crise, analisa esses dois lados, a questão do racionamento da energia por si só, e a questão da conscientização, cada vez que o ano vai passando, de que nós temos realmente que racionalizar a energia e que a gente tem que ter uso consciente. Aí tem aqui, em 2001, foi a Lei 10.295, a Lei da Eficiência Energética. Em 2005, regulação dos motores elétricos, os primeiros equipamentos, pela Lei 10.295, que é a Portaria Interministerial 553. Esses slides vão ficar disponíveis lá no canal.
para uma consulta, para que a gente possa dar fazer a leitura, ver como foi esse passo a passo, ver o que isso considerou, para que a gente possa se aprofundar nessa leitura e a gente saber de todas essas modificações que foram feitas. Em 2007, o PNE 2030. Em 2009, a etiquetagem de edifícios e veículos pelo Procel, né? Daqui a gente consegue identificar tudo, essa questão de potência, tudo, edifícios verdes, tudo. Em 2010, Portaria Interministerial 1007, que tem limites mínimos de eficiência energética para lâmpadas incandescentes, a fim de eliminá-las do mercado. Então, em 2010, começou-se essa política de eliminação de lâmpadas incandescentes do mercado. O que acontece? Nós sabemos que a lâmpada incandescente, quando a gente fala de lâmpada incandescente, fala da lâmpada incandescente doméstica, aquela lâmpadazinha que tem filamento de resistência, ela tem uma eficiência das piores. A eficiência dela é pior. Embora que a gente fala a questão de fator de iluminância dela, que ela consegue retratar, é uma das lâmpadas que consegue retratar melhor a luz do sol. Então, ela é boa nesse sentido, é uma lâmpada ideal. Tem lâmpadas ideais para fazer questão de maquiagem, essas coisas todas, a lâmpada incandescente é uma delas. Mas nós sabemos que o fator de efetividade da lâmpada incandescente é um dos piores. E ela vem sendo substituída por tecnologia de lâmpadas até que tem uma eficiência 10 vezes maior do que ela tem, 15 vezes maior do que o que ela tem, mas me referindo a lâmpadas incandescentes, nesse caso. Mas o que acontece? Foi solicitado em 2010 que que fosse reavaliado limites mínimos de eficiência energética para as lâmpadas incandescentes. Então, as lâmpadas que elas tinham eficiência energética inferior aos limites mínimos, ela foi tirada do mercado. Então, de cara ela tirou do mercado, ou você tira o produto do mercado, ou você adequa o seu produto a um nível que esteja dentro dos limites mínimos. Então, nós teremos aí já uma qualidade no produto, uma melhoria da qualidade no produto, e, por outro lado, finalizar com um produto que realmente não corresponde à qualidade de vida que é esperada. Então, nós temos com isso uma diminuição do desperdício de energia, realmente foi diminuído nesse processo. Nós temos aí, em 2011, o PNF, que foi criado com a portaria 595. Então, correção do fator de potência, que é o fator que leva também a gente a repensar nessa questão de desperdício por realmente perdas causadas no sistema elétrico. Então, o baixo fator do fator de potência representa uma baixa eficiência das cargas instaladas em uma sobrecarga para o sistema elétrico. A gente já tinha falado sobre isso, inclusive nós dedicamos uma aula somente a essa questão de trabalhar bem o fator de potência. E tem várias formas para corrigir o fator de potência. Começando delas aqui, nós temos falar sobre 4 formas de correção do fator de potência por meio de capacitores. Esse é uma colocação, uma citação do livro Gedra et al., de 2014. Então, correção na entrada de energia em alta tensão. Esse daí, ele é visto somente, o fator de potência é visto pela distribuidora de energia. Esse fator de potência é na alta tensão. A distribuidora que recebe, ela tem os equipamentos dela, então ela tem que preservar a sua energia, corrigir o seu fator de potência, para que esse fator de potência seja dentro dos padrões que a operadora, que no caso a operadora de fornecimento, que no caso a hidrelétrica, ela tem os seus parâmetros e ela não mute a distribuidora, porque quando a distribuidora foge dos padrões, foge dos limites mínimos exigidos da distribuição dos fatores de potência, ela recebe uma multa em cima do valor. Então, com esse tipo de correção, que é uma correção de entrada de energia em alta tensão, que ele é visto pela distribuidora de energia, ela consegue minimizar esse impacto na planta dela através dessa correção por banco de capacitores. Aí agora nós estamos falando na entrada da corrente de energia por baixa tensão. Aqui foi alta tensão, nessa daqui por baixa tensão. Então, por baixa tensão,
nós vamos ter aí equipamentos com um número de cargas elevados, com potências nominais altas e diferentes. E, assim, utilização deles é pouco uniforme. São equipamentos que funcionam em horários diferentes, têm potências diferentes, na baixa tensão. Então, nós fazemos esse tipo de correção também com o banco de capacitores. Correção na entrada de energia em baixa tensão. Correção por grupo de cargas. Ele é utilizado para corrigir o fator de potência de um pequeno grupo de carga. Então, nós temos aí uma outra colocação que ele começa a setorizar o próprio circuito elétrico. Nós falamos aqui de alta tensão, é visto pela distribuidora. Nós falamos de baixa tensão, mas a nível de circuitos elétricos inteiros, circuitos completos. Nesse aqui nós já estamos falando de correção por grupo de carga. Então, você seleciona do seu circuito elétrico, e no seu circuito elétrico, você tem justamente a correção por grupo de carga. Você separa uma parte daquele circuito elétrico que você quer corrigir o fator de potência. São grupos que têm motores de partida, compressores de máquinas de ar-condicionado, você tem bombas de piscina, você tem inúmeros fatores que geram esse grupo de carga. Então, você tem que corrigir esse fator de potência, porque esse desvio nós vamos falar sobre ângulos ainda do triângulo de cargas, de efetividade, correção de ativo, de reativo. Nós vamos falar um pouco ainda, eu vou mostrar esse triângulo aqui para vocês. Então, na hora que a gente tem esse grupo de cargas, que a gente vai corrigir o fator de potência, a gente melhora e diminui os desperdícios. Então, o outro que eu tenho aqui é uma correção localizada. Observe que dentro do setor, agora, eu tenho você corrigir o fator de potência num determinado equipamento. Então, você sabe onde afeta. Você vai em cima do equipamento que afeta o seu fator de potência. É aquele equipamento que você enxerga dentro da planta que ele tem a menor eficiência. Ele é pior disso, da forma que acontece. Então, eu tenho aqui, voltando, correção do fator de potência em alta tensão, correção do fator de potência em baixa tensão. No slide anterior, correção do fator de potência por grupo de cargas, que seria um setor. E agora eu tenho a correção do fator de potência por correção localizada. Ele é instalado junto ao equipamento que vai corrigir o fator de potência. Então, nós vamos... esse é o fato de você conhecer a sua planta, de você saber que aquele equipamento ele tem uma eficiência baixa, que aquele equipamento precisa ser corrigido, é ele quem lhe afeta. Então, você, com isso, você não prejudica o seu sistema por completo. O seu investimento é menor, porque você está corrigindo o fator de potência em um equipamento, e você recupera esse fator de potência desse equipamento, você, por si, já tem o seu sistema recuperado. Então, como você isolou aquele equipamento na sua linha de produção e corrigiu o fator de potência naquele equipamento, você, por si, necessita de um investimento menor para você corrigir a sua planta inteira, porque se você for botar um banco de capacitores na sua planta inteira, você está pegando o que esse equipamento seu polui na sua instalação completa, para você fazer a correção da sua instalação completa. E na hora que você localiza esse equipamento, você precisa fazer somente a correção nele e você vai ter um sistema mais sadio, com um custo menor. Então, como eu falei, a questão da análise do triângulo de potência, eu tenho aqui o triângulo embaixo, eu tenho aqui as descrições. Vamos lá. O capacitor fornece a potência reativa QC, que está aqui, e a potência ativa P, que está aqui embaixo. Ela é constante. Observe que a potência continua constante. E eu tenho aqui a reativa, a potência ativa, P está aqui, e a reativa QC está aqui. A potência reativa resultante é a QF, está aqui. Corresponde à potência compensada e a potência aparente final é apresentada por S2, está aqui. Então, eu tenho aqui, a minha potência aparente era essa daqui,
gera um ângulo 1, tá aqui, o ângulo 1. Então, na hora que eu tenho essa correção do fator de potência, eu gero essa potência reativa QC, aqui, e ela reduz aqui no gráfico, já diminuindo esse ângulo para essa posição do ângulo 2. Então, o que acontece? Quando eu tenho o meu cosseno, desse ângulo, ele é o meu fator de potência. Então, o cosseno de um ângulo maior, ele é quanto mais eu diminuo esse ângulo, eu tenho um fator de potência mais próximo do ideal. Porque com o fator de efetividade, né? Uma relação que é gerada em relação à potência ativa e à potência reativa. Então, quanto mais esse daí for próximo de 1, que no caso é o 100%, eu tenho um fator de potência perfeito. Mas nesse caso, como eu tenho aqui a geração desse ângulo do fator de potência, está aqui 1, eu preciso fazer essa correção, e na hora que eu coloco a correção, eu não consigo zerar, que digo, lógico, mas eu consigo diminuir de forma que eu trago para os meus parâmetros esse ângulo de uma correção do fator de potência, de forma que eu não preciso mais pagar multa. Então, o investimento no banco de capacitores, ele se torna viável, porque o investimento que eu faço com ele, eu evito de pagar multa à minha distribuidora, por consequência, pagaria multa à operadora de fornecimento de energia. Então, quando a gente avalia esse gráfico, a gente começa a entender o que um banco de capacitores é capaz de fazer. Então, a gente corrige aqui esse gráfico, diminuindo o ângulo que é gerado, que ele, na verdade, ele traz aqui essa potência aparente nova para dentro de um parâmetro que é aceitável. Ela estava fora do padrão, aí eu coloco uma reativa no sistema, só que é gerado pelo banco de capacitores. O banco de capacitores faz a compensação e traz para essa nova formatação. Então, dentro dessa formatação, é um ângulo que é mais aceitável, da eficiência, então minimiza essa questão dos gastos por geração de reativa no sistema. Então, é importante a gente enfatizar que quanto menor o ângulo entre a potência ativa e a potência reativa, menores são as perdas de energia e maior a eficiência do sistema. Era isso que a mensagem que a gente quer passar, em questão de você ter um sistema menos dispendioso, vamos dizer assim, um sistema que você tem que ter a atenção para o funcionamento desse seu sistema, para que esse sistema seja o mais eficiente possível, que ele tenha uma produtividade elevada, com um custo de manutenção dentro de uma margem que é planejada, e que você possa manter tanto o seu grau de manutenção, os seus colaboradores todos, dentro de um padrão, de um cronograma de efetividade, para você não precisar estar se utilizando, arrancando os cabelos por uma manutenção corretiva, você está com equipamentos ultrapassados, você tem equipamentos que já não estão mais em linha de produção, então tem peças que já não estão mais no mercado, você tem dificuldade para achar. Então, quanto mais você tiver de equipamentos que você possa substituir, equipamentos que você tenha uma eficiência melhor, equipamentos que você tenha uma continuidade do sistema de fornecimento de peças, e você tem esse cronograma de coisa, é muito melhor. Você consegue reduzir suas despesas, você consegue dar uma atenção melhor à sua linha de produção, ter uma linha de produção mais efetiva nesse sentido. Ok, pessoal? Tranquilo em relação à aula de hoje. O meu objetivo foi alcançado, aqui levando esse conhecimento para vocês, para que a gente possa ter realmente uma dimensão do que é real, do que acontece na nossa planta em relação à manutenção, em relação a desperdícios de energia. Eu vou encerrar aqui a gravação da aula, para a gente poder discutir isso que está